Muito bem. A gente vai reforçar essas informações todas aí durante a semana, pela tua célula, pelo teu líder de célula. A gente vai atualizar algumas coisas em nosso aplicativo também, e assim a gente vai lembrando de tudo que tem que acontecer. Muito bem. Vamos lá, baixa sua cabeça, vamos orar e vamos repartir algo com você. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por tantas coisas que têm acontecido e não apenas o movimento pelo movimento, porque queremos que em tudo o Senhor seja glorificado. Queremos, ó Deus, que em cada movimento da Tua igreja, vidas sejam edificadas. E queremos também que em todo esse movimento, o Evangelho vá se espalhando, tocando em pessoas, marcando o coração de pessoas, salvando pessoas. Assim nós queremos, ó Pai. E queremos que em tudo, em todos os movimentos da Tua igreja, o Teu nome seja honrado e glorificado, porque tudo vem de Ti e volta para Ti. Senhor, nessa hora, nós clamamos ao Senhor por espírito de entendimento, de revelação. Abre a nossa mente, abre o nosso coração para ouvirmos o Senhor, ouvirmos a Tua palavra, ouvirmos o que o Senhor tem para mostrar para nós, dá-nos entendimento. Coloca o nosso espírito em estado de atenção e alerta, nossa mente em estado de atenção e alerta, e qualquer distração, dentro ou fora de nós, seja dispersada, para que a gente fique atento ao Senhor e à Tua voz. Te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém. Hoje é a segunda palavra com a temática o Sermão Escatológico de Jesus, Sermões Escatológicos de Jesus, baseado em Mateus capítulo 24 e capítulo 25. Textos associados estão em Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. E nós iniciamos, domingo passado, vimos de uma série de mensagens falando sobre o final dos tempos, 6 mensagens falando sobre o final dos tempos. Se você perdeu algumas dessas, você entra no nosso aplicativo. Se você não tem o nosso aplicativo, baixa o nosso aplicativo no teu celular. Tem para Apple e para Android. Então você baixa, todas as mensagens estão lá. E esta é a segunda mensagem desta série, baseada então nos sermões escatológicos de Jesus, principalmente no livro de Mateus, os capítulos 24 e 25. E eu quero repassar com você algumas coisas das informações que nós tiramos de Mateus capítulo 24, que pregamos domingo passado, no mesmo estilo que vimos Paulo usar em 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, quando ele fala dos últimos dias, quando ele fala sobre a ressurreição, o arrebatamento e sobre a segunda vinda de Cristo. Nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele estruturou o seu ensino sobre esses eventos escatológicos com informações e exortações. Então a gente está usando essa estrutura também, parece que a gente vê isso também em Jesus. E eu vou listar as informações que nós temos em Mateus 24, principalmente sobre a segunda vinda. Porque em Mateus 24, Jesus está respondendo 2 perguntas. Ele está respondendo a pergunta sobre a destruição de Jerusalém e sobre a segunda vinda, né? E o que acontecerá, os sinais da segunda vinda. A destruição de Jerusalém e os sinais da segunda vinda. Então, em todo o discurso de Mateus 24, Jesus está respondendo 2 perguntas. Portanto, um conjunto de respostas se cumpriria na cidade de Jerusalém, e entendemos que quase toda a resposta de Jesus quanto a isso se cumpriu no ano 70, quando Jerusalém foi destruída pelo Império Romano. E parte das respostas que Jesus dá no discurso de Mateus 24 ainda está para se cumprir, porque diz respeito aos últimos dias, e cá para nós, parece que a gente está neles. Parece que a gente está nos últimos dias, ok? Mas antes, eu quero lembrar que Jesus está pregando esses sermões escatológicos no Monte das Oliveiras. E ele se movimentava entre o Monte do Templo, entre o templo e o Monte das Oliveiras. Um fica de frente para o outro, e ele ia no ministério de Jesus na Judéia, na última semana
né? Esses sermões escatológicos aconteceu na semana da paixão, na última semana, bem há 2 dias da Páscoa, em que ele foi crucificado. Então, ele cumpriu muito esse ministério. Ia para Jerusalém, pregava, irritava os saduceus e fariseus, voltava para o Monte das Oliveiras e às vezes ia se hospedar em Betânia, na casa dos seus amigos, e depois voltava para Jerusalém. Então ele fazia esse movimento e eu quero mostrar para você mais ou menos a visão que Jesus tinha, evidentemente, não do tempo, né? Quero mostrar algumas fotos. Essa é uma visão que nós temos do Monte das Oliveiras para o Monte do Templo. Então, em algum lugar do Monte das Oliveiras, Jesus e os discípulos, eles olhavam o Monte do Templo. Entre o Monte do Templo e o Monte das Oliveiras, tem o Vale de Cedron, ou o Vale de Josafá, ou o Vale do Juízo Final. Isso é muito importante, porque esse lugar, segundo o livro de Joel e Zacarias, Jesus, na sua segunda vinda, vai pisar esse lugar. Então, nesse lugar, Jesus está pregando os seus sermões escatológicos. Então, tem tudo a ver esse ambiente. E ele, olhando o templo de algum lugar, evidentemente essa foto é atual, né? As fotos de Jesus há 2000 anos atrás a gente perdeu. Então, é mais ou menos em algum lugar o que Jesus e os discípulos viam quando olhavam para o templo. Mas eles não viam essa cúpula dourada, né? O Domo da Rocha, que é uma construção árabe, uma construção muçulmana, ok? E o templo ficava nessa região, mas é mais ou menos isso que eles viam. Uma outra foto é uma visão agora tirado da parte de baixo do Monte do Templo, quase no cemitério ali, para o Monte das Oliveiras. Então, esse aí é o Monte das Oliveiras atual. Não tem só oliveiras, hoje tem um hospital, que o Charles trabalhou lá, né, Charles? Um hospital, tem condomínios, tem muitas coisas, casas, tem muitas coisas. Agora, algo interessante, esse túmulo aqui tem um cemitério de 3.000 anos. Esse cemitério já existia na época de Jesus. Ele tem 3.000 anos. Esses túmulos aqui, tem vários túmulos. Esse túmulo aqui, em cima parece uma pirâmide, aqui, é um túmulo de Zacarias. Não se tem certeza se é o profeta Zacarias, mas é o túmulo de Zacarias, pelo menos é a inscrição que tem nele. Esse túmulo do lado esquerdo aqui, que tem 3 portas, é o túmulo de uma família de Cohen, família de sacerdotes, da família de Arão. Então, esse já existia. Também, perto aqui do jardim, no pé do Jardim das Oliveiras, perto do Getsêmani, também tem o túmulo de outros profetas. Malaquias também está sepultado aqui, o profeta Ageu também está sepultado aqui. Também o filho de Davi, o rei, também tem sepultura aqui. Então, era um cemitério que no tempo de Jesus já existia, como eu disse, há 3.000 anos ele existe. Uma campa aqui, você pode, se você quiser, quando você morrer, né, você pode ser enterrado lá, né? Você pode comprar. Vai dar um pouco de trabalho para isso, mas você pode até tentar. Uma campa aqui, ele está custando muito caro. Eu já ouvi vários preços diferentes, mas eu já ouvi 50 mil dólares, mas eu já ouvi também 5 milhões, não, 50 mil dólares, não, 5 milhões, alguma coisa em torno de 5 milhões de dólares é para você morrer aqui. Se você quiser, né? É bem caro mesmo, é bem caro mesmo para ser sepultado ali, tem valores diferentes, é difícil ter certeza, mas por quê? Porque quem conhece as profecias e tem condições, né, guardou dinheiro a vida toda para, né, quer ser sepultado aqui, porque quando Jesus voltar, haverá a ressurreição dos mortos. Paulo fala isso em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, ele fala bastante sobre a ressurreição, fala que na segunda vinda os mortos ressuscitarão, e depois
da ressurreição dos mortos, o arrebatamento dos vivos, ok? Então, quando Jesus chegar, vai chegar nesse lugar. Então, os primeiros que vão ressuscitar serão esses desses túmulos aqui. Então, eles vão ter camarote, né, na segunda vinda. Então, daí é caro esses túmulos, porque são túmulos de camarote, posição VIP, né, na ressurreição. Então, sem brincadeira, isso é verdade. É engraçado, mas esse é o motivo deles quererem ser sepultados nesse cemitério de 3.000 anos, tá bom? Então, se você quiser ser sepultado aqui, eu vou abençoar você, orar por você e tal. Beleza? Aí, nessa estradinha aqui, tem do lado esquerdo, essa estradinha é a que desce da parte de cima do Monte das Oliveiras, é provavelmente o lugar onde Jesus passou. Tem um outro caminho mais para lá, né, mais para o lado esquerdo, mas são caminhos que passam entre os cemitérios. O judeu não passa em cemitério, Jesus não passa em cemitério, ele não passou, e são caminhos que existem desde o primeiro século. Então, provavelmente Jesus fez esses caminhos, passou por essas estradas aí. Pode trocar a foto? Então, essa é a visão do monte. Essa é uma outra visão do monte, ok? Das oliveiras. E aqui embaixo, é o cemitério aqui no pé, aí é o Vale de Cedron, e ali tem uma igreja, que é uma igreja que foi construída em cima de uma rocha, onde a tradição diz que Jesus chorou e suou sangue, junto com os discípulos. Então, onde a tradição disse, eles construíram a igreja, e é uma igreja que, quando eu estive lá, estava fechada, nós não conseguimos entrar nessa igreja, ok? E assim, tem outras. Aquela igreja um pouco mais para cima, com cúpulas douradas, é uma igreja ortodoxa russa, de Maria Madalena, né? Também construída ali no Monte das Oliveiras. Então, quem está no Monte do Templo, olhando o Monte das Oliveiras, hoje vê isso, mas na época de Jesus, viria outro cenário, muito mais oliveiras, menos casas, não tinha casa no Monte das Oliveiras e tudo mais. Pode trocar a foto? E aqui, então, uma imagem do Monte das Oliveiras para o Monte do Templo, com toda aquela muralha. A porta da frente é a porta dourada, onde Jesus vai passar. Quando ele desceu no domingo de Ramos, alguns dias antes dele fazer essa mensagem, Jesus passou por um caminho do lado direito ali, um caminho que nós passamos quando estivemos lá. Tem uma estradinha aqui do lado direito, um caminho que desce, né? Desce no Monte das Oliveiras, não passa no meio do cemitério, e atravessa o Vale de Cedron, e a gente segue para o Monte do Templo. Não dá para passar porque tem um cemitério lá agora, mas quando Jesus desceu no domingo de Ramos, ele desceu esse caminho e atravessou o Vale de Cedron, o Vale de Josafá, e entrou pela porta, talvez não pela porta formosa, porque a porta dourada, provavelmente pelo sul, mas não tem muita certeza. Essa porta dourada era usada só em momentos especiais. Então é possível que Jesus tenha entrado sim. Como as profecias falam que Jesus vai entrar por aí de novo, na segunda vinda, os árabes construíram um cemitério para que ele não passasse, né? Esse cemitério foi construído quase no final da Idade Média pelos árabes, exatamente por causa da profecia de que Jesus entraria pela porta dourada para estabelecer o seu reinado, né? E com medo disso acontecer, Saladino, um árabe, conquistador árabe, do final do século XI, XII, ele construiu esse cemitério para que Jesus, então, não pudesse passar e entrar pela porta. Né? Tadinho, tudo bem. Aí, outra foto, né? Outra imagem de uma outra posição do Monte das Oliveiras, ok? Outra foto, ainda de drone, né? Uma outra posição do Domo da Rocha, né? A Aqsa, do lado esquerdo é a mesquita de Aqsa, e aqui é o Domo da Rocha, e aqui é a Porta Dourada.
e a Porta Formosa fica para o lado de dentro, é uma outra porta, ok? Nós andamos pelo lado de dentro quando fomos lá, andamos pelo Monte do Templo, e estou precisando voltar lá, que estou uma saudade doida, né? Para voltar para lá. E aqui é o cemitério. Outra foto. Entenda, quando do Monte das Oliveiras, os discípulos de Jesus olhavam para o Monte do Templo, eles viam alguma coisa parecida com isso aqui. Isso aqui é uma maquete que tem no museu de Jerusalém, ok? No Museu do Holocausto, né? Então, tem uma maquete da Jerusalém do primeiro século. Então, quando eles olhavam, provavelmente viam uma estrutura esse é o templo de Herodes, é o segundo templo, né? Que é chamado segundo templo, que foi a melhoria do templo que foi reconstruído por Zorobabel. O primeiro templo de Salomão foi destruído em 586, quando Nabucodonosor invade Israel, foi totalmente destruído. Aí Zorobabel, quando volta para Jerusalém para reconstruir a cidade a partir do templo, isso acontece por volta de 538. Zorobabel sai da Babilônia com 52 mil israelitas, vem para a terra e começa um projeto de reconstrução do templo, que na verdade só pôde ser feito de fato em 520 a.C., com a ajuda de dois profetas, profeta Zacarias e profeta Ageu. E Zorobabel reconstruiu o templo. Herodes, estão comigo, gente? Estão comigo? Amém? Então, o que aconteceu? Herodes, ele resolveu fazer uma baita construção e dar uma ampliada geral no templo que Zorobabel tinha feito, e ele fez ampliou a área e fez uma obra tão maravilhosa que foi considerada uma das grandes obras do mundo antigo. Foi o templo reconstruído ou ampliado por Herodes, né? Uma das maravilhas do mundo antigo foi o templo de Herodes, né? Que foi a ampliação do templo de Zorobabel. Muito bem. Então, quando eles olhavam, não era cor de pedra, o templo era maravilhoso, era uma obra maravilhosa, ela tinha ouro para todo lado, então reluzia, né? Quando os viajantes entravam em Jerusalém, eles entravam geralmente pelo Monte das Oliveiras. Então a primeira cena que eles iam quando subiam o monte e dava de frente para essa maravilha do mundo antigo, que o sol vem do leste. Então a entrada do templo, essa posição está para o lado leste, a porta de entrada fica para o lado leste, da onde vem o sol. Então os viajantes chegavam de manhã, o sol batia nessa obra, reluzia por causa do ouro e dos metais para todo lado. Então era uma cena celestial que eles tinham assim quando estavam chegando na cidade de Jerusalém, para ir ao templo, para adorar no templo, para consagrar no templo, para ofertar no templo. E assim era a visão de quem chegava em Jerusalém, era a visão de Jesus e dos discípulos do Monte das Oliveiras, olhando para o Monte do Templo. Pode passar? Um pouco mais aproximado, né? É uma baita estrutura, pode passar. Aí é uma maquete, um desenho, né? Então tem muito ouro, muito amarelo. Então havia árvores plantadas, então algumas coisas, muitas. O jardim aqui embaixo é o Vale de Cedron, né? Então tem muita beleza. Pode passar? E aí a ideia, né, de hoje, e uma maquete do que seria o templo, que ficava muito acima, essa parte mais alta do templo ficava muito acima dos muros. Então quem chegava do Monte das Oliveiras via aquela obra maravilhosa, de fato, uma das maravilhas do mundo antigo. Então, dentro desse lugar, ou nesse lugar em Monte das Oliveiras, que Jesus está conversando com os discípulos, falando sobre a sua volta, né? Contando a sua mensagem, as mensagens escatológicas, né,
seu sermão ali registrado em Mateus 24 e 25. E, entrando, por exemplo, eu quero ler, entenda o ambiente, eu quero que você sinta o ambiente, amém, amados? Eu quero que você sinta o clima desse momento, de Jesus pregando essas mensagens. Ele está no Monte das Oliveiras, e ele sabe que ali embaixo tem o túmulo do profeta Ageu, ele sabe que ali embaixo tem o túmulo do profeta Zacarias, e certamente o judeu memoriza as profecias, ele lembrava das profecias de Zacarias a respeito da sua segunda vinda, e o profeta que profetizou estava sepultado ali embaixo, bem pertinho do Getsêmani, né? Perto do cemitério, perto do Vale de Cedron. Também profeta Zacarias, também outros profetas sepultados ali, profetas que estavam sepultados no Vale de Josafá, profetas que estavam sepultados no Vale do Juízo Final. Amém, gente? Profetas que profetizaram sobre o juízo final, estavam sepultados no Vale do Juízo Final. Amém? E Jesus está ali. E Jesus está ali. Todos eles profetizaram a respeito de Jesus. E agora Jesus está falando a sua mensagem escatológica para os seus discípulos, dentro desse ambiente. Por exemplo, Zacarias 14:4, capítulo 14 de Zacarias, todo ele está falando dos últimos dias. Capítulo 14, verso 4 de Zacarias diz assim: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Parece que na segunda vinda, Jesus vai pisar nesse lugar e vai fender o Monte das Oliveiras. Joel capítulo 3, nos versos 2, 12 e 14, diz assim: congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, que é esse vale, ok? E ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Multidões, verso 14, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Esse também é chamado o vale da decisão, né? Muitas palavras eu já ouvi, que é como se Deus preparasse um lugar para tomarmos as nossas decisões. A nossa vida hoje, talvez aqui seja um vale de decisão. É melhor decidir por Jesus agora, do que esperar o último momento, porque no último momento não vai dar mais tempo. O relógio vai fechar, a janela temporal vai fechar, as possibilidades vão fechar um dia. Então, o que precisa ser decidido agora. Intensificar sua devoção ao Senhor, andar com o Senhor Jesus, abandonar pecado, firmar-se com o Senhor, para que você não espere aquele momento. Aquele momento será de juízo. Hoje, o vale da decisão nos leva para a salvação. Ali será um vale do juízo final. Amém, gente? Muito bem. Então, deixa eu falar para você tudo que nós listamos domingo passado, sobre as informações que temos sobre a segunda vinda, sobre os últimos dias, em Mateus 24. Primeiro, o ano provavelmente pode passar, pode, isso. O ano provavelmente é o ano 29 da era cristã, ok? Esse AC está errado, tá? Esse 29 é DC, ok? Segundo, Jesus está cumprindo o seu ministério na Judéia, em Jerusalém,
ok? Eu estou repassando as informações de Mateus 24. Terceiro, na terça-feira ou quarta-feira da Semana da Paixão, Jesus faz seu sermão escatológico para os discípulos no Monte das Oliveiras. 4. Em Mateus 24, de 1 a 3, o sermão de Jesus responde duas perguntas dos discípulos. Quando acontecerá a destruição de Jerusalém? E quais sinais haverá da segunda vinda e da consumação dos séculos? 5. Em Mateus 24, nas porções, o discurso fala de está dando duas respostas, mas nas porções em que Jesus responde sobre o tempo da sua segunda vinda, quais serão os sinais? Primeiro, abandono da fé, perseguição contra a cultura cristã e os cristãos, falsos profetas surgirão e haverá muito engano, mentiras e manipulações, o que parece não é, ok? Troca da verdade pela mentira, o certo pelo errado, uma confusão, o moral pelo imoral, tudo confusão geral estabelecida, né? Quarto, o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Pecado aumentará. Temos visto isso acontecer. Os perversos, os perseverantes serão salvos. É muito interessante. Os perseverantes serão salvos. Uma coisa é você reconhecer que sem Jesus você vai para o inferno e entrega a vida para Ele. Outra coisa é você empreender uma caminhada com Jesus. Estão comigo, gente? Amém? Outra coisa é você andar com Jesus. Ok? Pagar o preço por andar com Jesus. A salvação é de graça. Mas andar com Jesus vai custar a sua vida. Capite? Vai custar tudo. Ok? A salvação é de graça, mas andar com Jesus vai custar tudo. Então você tem uma caminhada de perseverança, sim, de superação, de lutas, de vitórias, muitas vitórias, mas implica em muitas lutas. Ok? Então, a perseverança é algo necessário para aqueles que estão no caminho com o Senhor Jesus. 6. Os poderes do céu serão abalados. Aí parece que está apontando para o ambiente da grande tribulação, ok? Que pode ser na segunda metade dos 7 anos, quando parece em Apocalipse que esses eventos extraordinários estarão acontecendo, principalmente na segunda metade da grande tribulação. Os poderes do céu serão abalados. O evangelho será pregado em todo o mundo. 8. A vinda do Senhor será global, vista por todos, com grande poder e glória. E será consolo e alegria para os escolhidos, mas também será lamento e desespero e juízo para os incrédulos. 9. O Senhor reunirá seus escolhidos de todos os lugares. E 10. Aí então virá o fim, e provavelmente o fim de uma era, porque logo depois da segunda vinda vai iniciar o milênio, o tempo do governo de Jesus, com a presença dele aqui na terra, né, e todos os seus filhos que ressuscitaram e foram arrebatados estarão junto com ele, vivendo esse milênio debaixo da bênção e da presença do Senhor. Muito bem. Então, isso foi até o verso 41 de Mateus 24. Mas eu quero ler com você a exortação de Jesus. Lembra? São informações e exortações. Aí no final do discurso, Jesus faz exortações aos discípulos. E nos versos 42 a 44, ele diz o seguinte: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque
a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, quais são as exortações de Jesus aqui? Simples, vigiai, é um imperativo, ok? Pode passar? É um imperativo, vigiai e ficai apercebidos. Essa é a grande exortação de Jesus. Cuidado com as distrações, cuidado com as distrações da alma, cuidado com as distrações do mundo, cuidado com as distrações do diabo, cuidado com as distrações com propostas de pecado, cuidado com as distrações que Satanás coloca diante de nós, ok? E, em resumo, foque em Jesus, o próximo. Foque em Jesus e se prepare para encontrá-lo quando vier. Não se distraia com o pecado, com o mundo ou com o diabo. Essa é a exortação que Jesus está dando para todos nós. Fiquem em estado de atenção, não estressados, neurotizados, mas em estado de atenção. Por favor, não deixa cair a peteca. Assim diz o texto sagrado, não deixe cair a peteca. Parafraseado, né, por Paulo Moral. Tem paciência comigo, tá? Não deixe cair a peteca da oração. Não deixe cair a peteca da devoção. Não deixe cair a peteca do teu serviço cristão. Não deixa não, não se distrai não. Amanhã eu faço. Não funciona esse negócio aí, amanhã eu faço. Amanhã eu oro. Não funciona isso não. Não deixa cair a peteca. Amém, queridos? Amém. Nesse momento, essa é a exortação de Jesus. Muito bem. Fique atento, querido. Fique atento. Nesse momento, eu quero fazer uma mensagem dentro da mensagem. Vocês estão comigo? Eu vou pregar uma outra mensagem dentro dessa mensagem que eu estou pregando. Amém? Vocês têm que vir comigo. Ok? E antes de dar continuidade ao texto, agora eu paro e eu quero repartir sabedoria com você. Amém? Baseada em Provérbios capítulo 8. Mas antes do texto, eu quero fazer uma lista de sabedorias que vão abençoar o teu coração. Amém, gente? Então, a gente vem numa mensagem até aqui, agora eu vou começar outra. Depois eu vou terminar essa mensagem dentro da mensagem. Depois eu dou continuidade à mensagem. Então, você tem que vir comigo. Tá bom? Vamos lá. Então, eu quero primeiro repartir um pouco de sabedoria para quê? Para abençoar o teu coração. Abençoar o teu coração. Ok? A gente está repartindo muita informação. E eu sei que o Espírito Santo usa tudo isso para edificar você. Mas nessa hora, eu tenho essa direção para repartir essas sabedorias para bombar a tua fé e bombar o teu ânimo aí, ok? E abençoar você. Oi, pastor. Para você ficar perseverante, né? E atento. Então, eu vou repartir algumas sabedorias. Primeiro, a primeira intenção de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da palavra de Deus, e minha também, não é fazer a gente se sentir bem. Não é propósito de Deus fazer você se sentir bem. Vem para a igreja e eu quero ir para me sentir bem. Não é isso. Estão comigo, gente? Bem? Com todo carinho, com todo amor, com todo respeito. A intenção de Deus não é fazer você se sentir bem. Ok? Depois, viver significa movimento, crescimento, superar limites o tempo todo. Amém, gente? As lutas, tristezas, frustrações
e sofrimentos fazem parte do crescimento, das descobertas e das superações. Por isso, não dá celular para o teu filho se ele se sente entediado, triste. Você não tem que resolver isso. Você não tem que resolver todos os problemas de tristeza dos seus filhos, de frustração. A frustração é muito importante para o crescimento e para a maturidade. Não dá ansiolítico no primeiro lance de tristeza. Não toma ansiolítico no primeiro instante que você fica triste. A tristeza vai construir reflexões, experiências, conhecimentos, maturidades, vai fortalecer a tua alma, vai te preparar para muitas coisas. Vai fortalecer os músculos emocionais, os músculos do entendimento, vai construir valores, crenças importantes, relevantes, que precisam ser construídas, e muitas delas são construídas em ambientes de tristeza e frustração. Crescimento significa crise. Eu lembro da minha mãe falar, às vezes eu estava reclamando de dor no joelho ou de dor no calcanhar, a minha mãe, aí ela falava assim, bem assim que minha mãe falava, Paulinho, isso é dor do crescimento, vai brincar. Eu acreditava e ia brincar. E passava, porque a dor do crescimento passa, ok? A dor do crescimento passa, mas você tem que crescer. Se você não cresce, não aprende com a dor, você fica na dor, você fica no deserto, você fica na tenda da angústia. Você tem que sair. Amém, gente? Tudo isso faz parte. Então, você não veio aqui, a gente não tem a intenção de fazer você se sentir bem. Eu quero é confrontar você. A palavra de Deus quer isso. Deus quer isso. Se tem alguma coisa desajustada na sua vida, ajuste. Eu não quero fazer você se sentir bem. Você tem que pagar o preço de corrigir a sua vida. Aí você vai se sentir bem. Estão comigo? Posso seguir? Muitas das nossas lutas têm a ver com ajustes dentro de nós que precisamos ter a coragem de fazer, por mais desconfortáveis que sejam. Ficar atento quanto à segunda vinda, intensificar a tua devoção e a tua oração, o teu serviço cristão, depende de esforço, de decisão. Tome a decisão. Às vezes de ajustes internos. Não creio, não acredito, não estou cansado. Depois eu começo, depois eu penso nisso. Ei, ajuste-se. Ajuste-se, fique atento. Conecta aí, meu. Conecta, meu querido. Não fica desconectado. Conecta a tua vida naquilo que Deus está falando com a gente todos esses dias. Conecta a tua alma, conecta a tua espiritualidade às revelações que Deus está dando para todos nós. Amém, gente? Amém. Quando fazemos os ajustes necessários e crescemos em maturidade, o sofrimento passa a ser um bom preço que foi pago pelo conhecimento e sabedoria adquiridos. Se não ajustarmos nossa vida a Deus, se resistirmos às mudanças pessoais, estacionaremos no deserto e faremos morada nas tendas da angústia, do insucesso e da tristeza. Deus não quer nos fazer sentir bem. Ele quer nos reconstruir ao modelo de Jesus. Amém, gente? Amém. Quando ousamos mudar e nos ajustar, cedendo ao Espírito Santo e seu poder transformador,
e recriador, crescemos e amadurecemos, e o resultado é viver em um novo nível de unção, humildade, graça, poder, superação e realização. Amém. Amém. Se tem coisa para ajustar, você não tem que se sentir bem. Você tem que pagar o preço do ajuste e da mudança, para depois você subir de nível, de maturidade e conhecimento, e experimentar realização, Amém. superação. Amém, gente? Aí é outra pegada. Vamos lá. Isso funciona assim, uma ilustração. Jesus usa parábola, e eu pensei numa parábola. Pensei numa ilustração para ilustrar essa sabedoria toda, antes de lermos Provérbios. Aí eu pensei no taço, né? Eu pensei no motor. Na verdade, antes de pensar no taço, eu pensei no meu pai. Meu pai gostava muito de mexer com carro, né? E a gente sempre teve carros velhos, né? Carro que fundia motor, né? Fusca, né? Eu nem sei quantos Fuscas eu tive, né? Eu já tive Fusca 69, Fusca 72, 78, 80, 82, né? Eu já... Só dor de cabeça. Então, só que lá na minha cidade, em São Paulo, na minha cidade não, né? Lá em São Paulo, a minha cidade é Cornélio Procópio hoje, então, lá em São Paulo, tinha uns mecânicos, eu não pensei no taço por causa disso, o taço é bom, né? É porque tinha uns mecânicos que, assim, motor de Fusca fundia. Então era muito comum ter muitas retíficas de motores na cidade toda. E muita gente mandava retificar o motor que estava com bronzina estragada e um cabeçote estragado, um monte, e precisava refazer o motor. Muito bem. Só que tinha algumas pessoas que eram malandras. Então, o que eles falavam assim? Se você tiver com o teu carro batendo os pinos lá e para fundir, você joga uma banana, 2, 3 bananas dentro do motor e liga o motor, que o barulho vai sumir. Não sei se acontecia isso aqui, né? Em São Paulo davam esses conselhos malucos, né? Para quem estava com um motor ruim para fundir, né? E para vender, joga umas 3, 4 bananas no motor, faz o bicho funcionar e vende, porque aí ele vai ligar o motor e não vai ouvir o barulho, né? Que é típico de quando está para fundir o motor. Então você dá uma maquiada, faz o comprador se sentir bem. Ou então põe óleo grosso, Bardal B12, né, que usava antigamente, né? Ou põe um óleo bem grosso mesmo, para sumir a barulheira do motor para fundir. Então você dá uma maquiagem geral nesse negócio, faz o comprador se sentir bem, fica todo mundo se bem, depois deixa a bomba explodir na mão do comprador. Maldade, né? Muita maldade, e desonestidade e tal. Aí eu estava pensando, o que você precisa quando o motor está para fundir, alguma coisa não está funcionando bem, ou alguma peça está quebrada? Você tem que tirar ela e jogar fora. E você tem que reconstruir, você tem que colocar uma coisa nova. Às vezes na nossa vida, a gente está jogando banana no nosso motor. Está querendo, Deus, derrama óleo grosso aí, porque os pinos estão batendo. Do coração, da emoção, da vida, das finanças, dos relacionamentos. Os pinos do casamento estão batendo. E está para fundir, né? Então, Senhor, joga um óleo grosso aí, uma banana. Não, filho, você vai ter que desmontar esse negócio todo. Você vai ter que tirar as peças estragadas, jogar fora. Você tem que tirar da sua vida o que precisa sair. Você tem que tirar da sua vida o que você precisa tirar. Tem coisa que você tem que pôr no lixo. E tem que pôr coisa nova. Amém, gente? Tem que pôr coisa nova. As distrações do pecado, do mundo, do diabo, a gente tem que eliminar da nossa vida. O que é que está distraindo você, que está impedindo você de entrar num tempo de maior devoção, de dedicação ao Senhor, de consagração, de servir ao Senhor com todos os dons e talentos que Ele já te deu?
Quais são as distrações que o diabo está colocando na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma? Qual é a distração? Aquilo que eu tenho que eliminar da nossa vida. Tem coisa que tem que sair. Enquanto ela permanecer lá, vai bater pino. O casamento vai bater pino. Os relacionamentos vai bater pino. A alma vai bater pino. As minhas finanças vai ficar batendo pino. Nunca funciona. Nunca está bom. Nunca está fluindo. Nunca está silencioso, fluindo com tranquilidade. Porque tem coisa que precisa sair. Então você tem que jogar no lixo, que tem que jogar no lixo. Você tem que tirar das distrações. E tem que permitir o Espírito Santo reconstruir você. Colocar coisa nova. O que é coisa nova? São os valores do reino de Deus. É a mentalidade de Cristo. É uma conduta cristificada, uma conduta santificada. Uma conduta renovada e espiritualizada com relação ao seu casamento, uma conduta cristificada e santificada com relação aos seus relacionamentos, pai e filho, uma conduta cristificada e santificada com relação à sua empresa, com relação aos seus negócios, uma conduta cristificada e santificada com relação ao seu dinheiro. Como é que você faz com o seu dinheiro? Os dízimos que você precisa dar, sim, as ofertas que você precisa dar, quanto você precisa consagrar das suas finanças para santificar tudo. Precisa passar a fazer coisa certa. Tira as distrações, tira o que está quebrado, o que tem que ser jogado fora, que não dá para reaproveitar, e insere na sua vida aquilo que é de Deus. Uma nova conduta, um novo jeito de falar com o marido, um novo jeito de falar com a esposa, um novo jeito de administrar suas finanças pessoais, misturando finança familiar com finança da empresa. Ô, gente, cresce, sempre dá ruim. Tem uma boa gestão, dá para fazer uma boa gestão e você corrigir todas essas coisas. Pede ajuda se você não pode, se você não tem ciência para lidar e administrar essas coisas, fazer uma boa gestão dessas coisas. Pede ajuda, pede orientação, arruma a tua casa. Amém, gente? Amém. A pandemia falou isso para nós, arruma a tua casa. Ei, foca na coisa que é de fato necessária, foca na tua vida, foca na tua casa, conserta, insere na tua casa coisas que Deus fala que é necessários de fazer parte da vida, de você vivenciar, e joga no lixo que tem que ser jogado no lixo. Amém. Sabedoria. Amém, gente? Amém. Por que tudo isso? Para você ser perseverante. Para você ser do time dos perseverantes. E quando vier ameaça, perseguição, um monte de coisa, para assim, eu sei em quem tenho crido. Amém. Eu sei que o céu funciona. Eu sei que o sobrenatural está disponível a mim. Eu sei que Deus nos abençoa. Eu sei que Deus vai guardar os seus. Amém. Os seus escolhidos. Eu estou nesse time aí. Eu estou nesse time de perseverante. Nega Jesus... Se não, não sei o que, não sei o que. Não sei o que, não sei o que. Eu prefiro ficar com Jesus. Para você ser o time dos perseverantes. Amém, gente? Amém. É preciso, porque se a gente ficar se divertindo com um monte de coisa quebrada e desajustada do reino de Deus, a hora que eu for pressionado, pode estar ruim. A minha vida tem que estar consolidada. Consolidada em Deus. Amém, gente? Amém. Essa é uma sabedoria. Vamos para Provérbios 8. Olha o que o texto diz. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão, agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios, e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia às minhas portas, a presença, esperando às ombreiras da minha entrada, porque o que me acha,
buscando Deus, a sua presença, a sua pessoa, não as suas bênçãos. As bênçãos são resultado e não propósito. Não confunda resultado com propósito, motivação. As bênçãos são resultados. Se você tiver com a motivação equivocada, você não encontra o mesmo resultado. Agora, se tua motivação e teus propósitos estiverem ajustados, você vai se beneficiar dos resultados. Amém. Sabedoria. Porque o que me acha, acha a vida. E alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem, amam a morte. Em resumo, busque ao Senhor até que? Até que? Até que o quê? Até que? No poder do Espírito Santo, mude, ajuste-se, melhore. No poder da cruz, liberte-se do passado e do pecado e cresça. Viva em um novo nível, feliz e realizado, como filho ou filha de Deus. E para resumir numa frase, próximo, caminhando com Jesus, às vezes, encontramos pedras no caminho, outras vezes não. Encontramos buracos, outras vezes não. Encontramos obstáculos a superar, outras vezes tempestades, e outras brisa suave. Mas estamos no caminho e sabemos onde chegaremos com o nosso querido Senhor. Chegaremos na glória com o nosso querido e Senhor Jesus Cristo. Amém. Termino a mensagem dentro da mensagem para continuar a mensagem no domingo que vem. Fica de pé comigo. Eu convido você a tomar uma decisão. Hoje, estamos no vale da decisão. O vale de Cedron. O vale de Josafá. Eu convido você a tomar uma decisão nessa noite. Eu convido você a tomar a decisão de intensificar a tua devoção, intensificar a tua oração, intensificar a tua entrega, intensificar o teu estudo da palavra. Você não deixar para amanhã, como os distraídos deixam, e tomar uma decisão hoje do que você precisa. Tome uma decisão. Tira as distrações. O que é que está impedindo você de entrar num novo nível de devoção e de caminhada e de caminhada com o Senhor Jesus? Eu convido você a tomar uma decisão. Porque no nome de Jesus, você esteja no time dos vigilantes. Vigiai, ficai atentos e não distraídos. Os distraídos são pegos pelo pecado. Os distraídos são pegos pelo diabo. Os distraídos são pegos. Mas ter uma alma
atenta, uma mente atenta, vigilante com relação às coisas de Deus e ao tempo que estamos vivendo. Eu convido você a tomar uma decisão de intensificar a tua relação com o Senhor. Ele está querendo isso. Amém? Para sermos de fato vigilantes e perseverantes nesse tempo. Jesus está aqui. E Ele está dizendo isso para o teu coração. Vigia, meu filho. Vigia, meu filho. Porque você não sabe o dia. Vigia, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Vigia, porque você não sabe. Não sabe o que está por vir. Então vigia na minha presença. Baixe a sua cabeça. Por favor, responde a esse meu apelo. Tome uma decisão de intensificar a tua relação com o Senhor. Ore você, responda isso para Deus. Responda isso para Deus. Eu vou silenciar um pouco para você orar.